Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Gratidão pela presença, pelo engajamento de nos unirmos no nosso propósito de oferecer a nossa mente para a correção. Bem-vindos também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, então, no nosso estudo de hoje, a expiação como defesa, esse importantíssimo tema que, de fato, faz toda a diferença na prática do estudante sério, do estudante em cursos em milagres, que compreendeu que este curso é uma ferramenta que, de fato, cumpre o que promete. Se ela nos promete meios para nós mesmos permitirmos o desfazer de nossos autoconceitos, se nós estivermos com a mentalidade aberta para realmente captarmos o que esse ensinamento está nos trazendo, é esse benefício que nos será dado. E nós sabemos que a nossa realidade não está aqui, mas nós estamos obstruindo a consciência da nossa realidade, do nosso ser, estando identificados com um sonho, com essa projeção fora do nosso ser, fora da realidade que Deus criou. Então, esse estudo da expiação como defesa mostra uma ferramenta poderosíssima que nos é oferecida para nós a utilizarmos a favor da nossa libertação de tudo aquilo que nos causa sofrimento ou daquilo que impede a nossa consciência de saber o ser que ela é. Isso, então, é no capítulo 2, a seção 2. E antes de iniciar, então, a leitura e ver a maneira de Jesus nos trazer isso no texto e de trazer os comentários sobre isso, vamos nos unir, como a gente sempre tem feito, em propósito, e nós podemos até nos preparar para isso, aquietar nossos barulhos mentais, aquietar nossos autopensamentos, deixá-los simplesmente irem, se afastarem e trazer a nossa atenção para esse momento, onde, por nossa decisão, escolhemos permitir que o Espírito Santo traga a nós a sua mensagem, o seu pensamento, o que ele tem a nos dizer, a nós que erroneamente nos identificamos com o reino fora de Deus, o que o Espírito Santo tem a nos dizer, a nos ensinar sobre isso. E assim, entregando então o propósito ao Espírito Santo, nós estamos prontos para permitir que, de fato, o que vier a nós seja para a libertação nossa do autoconceito equivocado de que nós somos algo que Deus não criou. Como a gente viu na aula anterior, nós que acreditamos que nós podemos alterar um pensamento de Deus, e isso fica claro na medida que nós vamos aceitando o Espírito Santo nos trazer a lucidez a isso, e é essa lucidez que, aliada à prática, nos traz o convencimento de que isso é assim. E Jesus aqui inicia dizendo que tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Aqui vemos mais uma vez bem forte o propósito de Jesus ao trazer a nós, você, trazer essa mensagem que ele está pedindo por trabalhadores em milagres.
Porque o posto de trabalhador em milagre é o trabalhador que já está engajado no mundo, que já é o trabalhador pelo ego, que já é o trabalhador pelo autoconceito, e é disso que nós precisamos corrigir, ou é disso que nós precisamos escapar para voltarmos a estar cientes da nossa realidade em Deus. E esse meio de sermos trabalhadores em milagres foi a forma de Jesus despertar, e é uma forma que quem realmente oferece ou se disponibiliza, se engaja nesse sistema de pensamento, de ver tudo através da mentalidade dos milagres, que é a mentalidade do Espírito Santo, de fato, ele permite isso. É ser natural estar nessa mentalidade, e isso permite que a correção venha à nossa mente. Se nós dissermos que a correção vem ao mundo, nós já estamos equivocados e estaremos dando realidade ao mundo. Mas se na nossa mente vem a correção, ela naturalmente se estenderá, porque o mundo é uma projeção de um estado mental. E se essa mente está corrigida, o mundo todo é corrigido completamente junto com isso. Por isso que a correção, então, e por isso que os milagres são curativos, curam a nossa mente e curam a nossa percepção de dar realidade a algo que Deus não criou. Então, o milagre tem esse poder. Além do mais, o milagre é universal. Em que sentido universal? Porque ele ocorre no nível da mente, que está acima do nível da consciência individual. Então, todas as consciências individuais, elas são fragmentações, desmembramentos da única mente que pensou separação, do único fragmento de pensamento do Cristo que acreditou na separação. Então, sendo nesse nível a atuação do milagre, ele é universal. Aqui a consciência individual não tem alcance de saber aonde que está sendo corrigido ou aonde que está sendo aceito. Naquele momento, o que está sendo desfeito, isso em todas as direções, em todas as dimensões de tempo e espaço. Nós não temos o alcance, devido à consciência individual ser altamente limitante, ela não nos permite ver, então, só a partir da consciência que nasce dentro que ressuscita para dentro da mentalidade total, que é o que nós chamamos aqui dos despertados, ou dos iluminados, que tem essa consciência total. Não há nada que não possas fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Então, realmente, os milagres, não há nada que eles não possam fazer, ou desfazer, ou curar, porque eles estão acima do nível do erro. O milagre está anterior a isso. Mas se a mentalidade do trabalhador de milagres estiver dentro de um espírito da dúvida ou do medo, ele impede dessa mentalidade se manifestar através dele. Então, é para isso que Jesus está nos dizendo, para nós detectarmos isso quando isso está acontecendo na nossa mente, de percebermos o que aparentemente às vezes pode só parecer uma resistência ou uma vontade ainda de acreditar num autoconceito individual, de um pensamento ou de uma ideia que se tem como verdadeira, e, na verdade, é possível, então, querer os benefícios dos milagres, mas ainda estar no instante santo, ainda querer o instante santo, mas ainda estar dentro do espírito da dúvida e do medo. O que não significa que nós devemos passar o dia todo, ou o tempo todo, na certeza ou sem medo, porque se tal fosse a situação, nós não precisaríamos de correção, nós seríamos
própria expiação. Nós seríamos um com o Espírito Santo, um com Jesus, nós seríamos aqueles que curam. E no entanto, enquanto houver um único resquício de ego na nossa mente, nós somos aquele que, resquício de ego na individualidade, de ego é acreditar naquele ego, porque é impossível ser individual e não estar no ego, porque a individualidade é do ego. Mas enquanto existir um único resquício da mente que acredita que ele é esse ego, nós estaremos em dúvidas e no medo, e por isso que o curso nos diz que no instante santo, e o que significa isso? Que no instante de nós voltarmos à mentalidade milagrosa, nesse instante nós estamos identificados na mente que está voltada ao espírito. E sendo isso, ela não tem dúvidas, ela não tem medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Isso é uma lógica absoluta, porque se algo não tem o poder de nos afetar, obviamente nós não teríamos medo disso. Então, essa é uma frase assim que apenas lembra uma verdade ou algo que não poderia ser diferente. Se nós temos medo, seja de um conflito, seja de uma falta, seja do que for, todo medo, ele é uma declaração de que eu estou dizendo que aquilo que está aparentemente causando medo, isso pode ferir-me. Ou eu não estaria em medo. Lembra-te de que onde está o teu coração, ali está também o teu tesouro. Então, se o meu coração está naquilo que aparentemente está causando medo a mim, o meu tesouro é naquela coisa externa. O meu tesouro está em algo que Deus não criou, porque nada do que Deus criou pode causar medo à sua criação, porque Deus desconhece o medo. Deus, que é amor, é unicidade perfeita. E na unicidade não há uma abertura, não há uma brecha onde um intervalo ressurja dentro dele e dentro desse intervalo é possível sentir medo. Então, o tesouro, ele foi mal colocado quando nós nos vimos em medo. Tu crês no que valorizas. Então, isso é uma lei do próprio céu. Nós acreditamos naquilo que valorizamos e valorizamos porque acreditamos. Deus, numa outra aula, nós até vimos que nisso nós somos semelhantes a Deus, porque Deus acredita na sua criação, no nosso ser verdadeiro, Cristo, porque Ele o criou. Nós, enquanto mente equivocada, nos identificando com a separação, nós também acreditamos naquilo que fizemos, porque justamente o fizemos porque valorizamos o como que seria fazer algo além de Deus. Valorizamos aquele instante de separação de Deus. E por isso que daí, dessa forma, o tesouro está mal colocado, está colocado de fato naquilo que pode causar medo. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. Então, estamos valorizando não aquilo que é real, não aquilo que Deus criou igual a si mesmo. Se estamos com medo, isso é uma prova incontestável de que estamos valorizando um pensamento de separação, ainda nos sentindo culpados de termos separado de Deus, mesmo sabendo intelectualmente que isso é impossível. Mas isso, quando vem o medo é essa prova. Então, não adianta solucionar na forma do medo, onde ele se apresenta aqui, sem ir primeiro para a mente, e indo para a mente, permitindo a correção e permitindo a expiação, isso está desfeito, já não há mais nada que precisa ser feito fora disso, porque a valorização do tesouro mudou.
Então, com a mentalidade voltada ao real propósito de corrigir a nossa mente, dela aceitar a sua realidade em Deus, nisso todas as formas de medo têm que desaparecer, porque elas não são criação de Deus. A tua compreensão dotará, então, todos os pensamentos com igual poder e, inevitavelmente, destruirás a paz. Então, se estivermos com medo, o simples fato de que nós permitimos colocar a nossa valorização naquilo que causou o medo e não na correção, o próprio pensamento nosso, ele tem todo o poder do céu e da terra. Esse pensamento é ele que tirará, o poder desse pensamento destruirá a paz da nossa mente. E é isso que nós temos que olhar. Se nós queremos um tesouro que destrói a paz da nossa mente, ou se queremos de fato aceitar o que Jesus está nos ensinando, a como voltar o nosso pensamento para alinhá-lo de modo que o pensamento traga força, que irá abrir o espaço de novo para que a paz volte a brilhar na nossa mente e assim possamos reconhecer nosso equívoco da crença de separação de Deus e nos alinhar à mentalidade certa, de modo que o próprio Pai possa dar o último passo e nos elevando da condição de percepção ao conhecimento do céu. É por isso que a Bíblia, então, referindo-se ao poder do pensamento, que ele tanto pode ser usado para destruir a paz, como para desfazer os obstáculos que nos impedem de saber da paz, é por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Então, uma frase muito usada no cristianismo, que a paz de Deus, ela excede o entendimento. Ela vem não do entendimento em si, mas do fato de onde nós colocamos o nosso tesouro, daquilo que valorizamos. E a paz de Deus, ele vem de nós valorizarmos a unicidade de Deus em lugar de um alto pensamento de separação. Essa paz a paz de Deus, ela é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Enquanto a mente estiver sonhando em ser um personagem dentro de um mundo dual, o mundo dual foi feito pelo conflito e para o conflito. Não existe trazer céu para dentro do mundo dual. O que nós podemos fazer é elevar a nossa consciência que está no mundo dual, elevá-la de volta para o céu. Então, levaram a consciência que vê o mundo para o céu. Mas, vendo o mundo dual aqui, a paz dessa de Deus, essa que nós encontramos com a nossa valorização, é o tesouro da mentalidade dos milagres, ela é inabalada por qualquer erro. Erros vão acontecer no mundo, porque o mundo não existe sem erros, porque ele é dual. Se ele existisse apenas de uma única forma, só da forma certa e criativa, no sentido de estender amor, não seria o mundo dual, seria o próprio céu. Isso é uma característica de céu, e, de novo, o mundo, ele representa uma ideia de oposição ao céu. Então, não é o mundo que tem também o poder de abalar a paz da nossa mente, porque a paz da mente é um atributo que vem da mentalidade do céu, que simbolicamente aqui para nós é representada quando nós escolhemos a mente certa de olhar para o mundo, para os fatos, quando nós fincamos pé no Espírito Santo e apenas no Espírito Santo, para nos manter sob essa ótica, sob esse ponto de vista do Espírito Santo para com todas as coisas.
nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Isto aqui é o poder da expiação, o único uso apropriado da negação. A negação dentro do ego, ela serve para encobrir aquilo que está no inconsciente. Então, buscar um céu dentro do ego, buscar uma paz, estando ainda com a mentalidade voltada para o ataque, buscar a paz para melhorar um mundo que foi feito em oposição ao céu, isso tudo é o uso inapropriado da negação do nosso pensamento que acredita na separação. Mas, já que nós fizemos a negação, o Espírito Santo pode usar a negação, sim, e ele a usa. E ele a usa de forma que ele está nos ensinando aqui, que a forma de nós usarmos a negação a favor do nosso ser, a favor da paz, é negar que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de ferir-nos, então, ou de afetar-nos. Se estamos sendo afetados por qualquer circunstância que seja, olhemos de volta para isso, porque o que vem de Deus não pode afetar. Então, o simples fato de afetar já é um testemunho, um atestado de que a nossa mente, ela está, de fato, negando aquilo que Deus criou igual a si mesmo. Então, precisamos da correção. E quem que vai fazer a correção na nossa mente? O Espírito Santo através dos milagres. Esse é o uso apropriado da negação. Então, usar a negação para negar que qualquer coisa que não venha de Deus esteja nos afetando. Então, se estou sendo afetado, o que está me afetando? Minha própria consciência que valorizou de maneira errada, equivocada um tesouro, valorizou algo que Deus não fez, e por isso que estou sendo afetada por isso. Não é usada para... Então, essa negação, ela não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Então, a negação do ego é para esconder de nós mesmos aquilo que está lá no inconsciente, na nossa mente, e que nós estamos em resistências de ver, que estamos com medo de ver, ou que ainda não decidimos olhar para isso, que nos achamos mais confortáveis nos recuarmos diante disso, ao invés de olhar de frente para isso, para ver se isso realmente deve ser um tesouro que deve ser valorizado, ou se não há nenhum valor e nós podemos largar disso. Então, a negação daquilo, de negar aquilo que não venha de Deus, a negação de que isso possa nos afetar, essa não esconde nada, e ela ainda por cima corrige o erro da nossa percepção que estava em sofrimento. Ela traz todos os erros à luz, e como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Então, a negação de que nós podemos sofrer por algo que Deus não tenha feito, negar que isso pode nos afetar, isso é trazer o erro à luz. Não é tentar puxar a luz para o erro, como o ego adora fazer, porque isso dá realidade ao erro. Mas levar o erro à luz, isso não dá realidade ao erro. Isso admite, sim, que estou aqui com uma crença equivocada, mas eu quero aceitar a expiação, estou aberto para isso. E assim, por essa decisão, por essa ida à luz, como o erro é só a escuridão, estando na luz, o perdão foi feito, o erro está corrigido, tudo está desfeito. A Júlia levantou a mão, por favor. Oi, Ingrid. Isso... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estava cortando um pouquinho, mas talvez era só aqui. Tá me ouvindo agora? Tô falando? Pode falar. Oi, Ingrid. Isso que ele traz aqui,
eu compreendi isso faz um ano, mais ou menos, assim, que eu realmente entrei em contato com isso que ele está falando, que é o uso correto da negação, né? Porque no início parece que eu tenho que negar aquilo que eu estou sentindo, né? Parece que eu tenho que, assim, não olha para isso não, deixa isso escondidinho, não olha, não encara isso. Porque eu estou olhando de dentro do autoconceito, né? Eu estou olhando achando que eu sou isso. Então, isso eu não tenho que olhar. E eu compreendi o que ele está falando, que é de quem que ele está falando, né? Tem a capacidade de afetar-te. Isso não afeta a criação de Deus, né? Então, esse autoconceito que está se manifestando aqui, ele é um conjunto de crenças, justamente para continuar confirmando a separação, através desse eu aqui, né? Então, quando, há um ano atrás, mais ou menos, eu percebia o quanto eu tinha de insegurança e medo e nervoso quando eu ia falar com as pessoas, por exemplo, assim, numa live aqui, ou, né, quando tinha muitas pessoas. Sabe aquela coisa, assim, quando tu vai numa coisa nova que tu vai, que tem um grupo, e aí começa aquela coisa, vamos todo mundo se apresentar agora, vamos falar os nomes, vamos falar a idade, meu Deus, eu queria morrer, eu queria me enterrar, assim, me esconder, e não voltar mais, sabe, porque era tanta aquela sensação de medo, que parecia que, né, e aí, chegou um momento que eu sabia que eu ia ter que olhar para isso, assim, ó, eu vou ter que olhar para isso, né, e quando eu entendi isso aqui que ele tá falando, que é assim, ó, tu não precisa dizer que tu não tá sentindo, não precisa negar isso, eu estou sentindo isso, mas isso está vindo de uma interpretação, de um sistema de pensamento equivocado. Porque eu estou achando que, na verdade, eu quero ser aceita, né? Eu quero que as pessoas pensem X ou Y de mim, então eu quero que elas gostem de mim, eu quero que elas falem coisas, pensem coisas, né, que me favoreçam, que me aceitem, mas é porque eu me acredito muito rejeitável. Porque se eu não me acredito rejeitável, eu não me importo com o que pensam, com o que falam, com o que... nada, né? Mas como esse autoconceito, a meta dele é esconder isso para manter, para sustentar uma única consciência, então eu não olho para isso e continuo pensando que tem o outro lá, porque na realidade aqui, né, é só uma encenação lá dessa dualidade, onde eu digo que tem eu e tem o outro para pensar alguma coisa sobre mim. Então é nisso que se sustenta a dualidade, né? E quando eu realmente aceito isso aqui, né, que é assim, eu nego que tem qualquer coisa que possa afetar o Filho de Deus, porque é só isso que existe, e esse que está aqui, ele não existe já. Então, isso aqui já é falso. Essas sensações já são falsas, porque eu penso que, por exemplo, quando eu estou falando aqui, eu estou falando da verdade, eu posso pensar que, nossa, eu estou sendo falsa porque eu estou me sentindo toda cagada aqui, ó, eu estou insegura aqui para falar, então não vou falar, porque parece que ser verdadeiro é dizer isso que eu estou sentindo aqui. E o que ele está falando é justamente essa reversão do sistema de pensamento, aonde eu não olho mais para que isso aqui é a realidade, é o contrário disso. Isso aqui é falso. A verdade é que o Filho de Deus é perfeito, intacto e não precisa temer nada, né? Então, senti de trazer essa experiência aqui, porque dando esse passo da fé é que eu vejo que eu não sou isso. E não me colocando assim para trás, dizendo assim, não, eu não consigo, não, eu não posso. É assim, uma hora eu vou ter que querer olhar para isso de frente para ver que eu não sou isso. Aí eu vou além disso. E esse é o divisor de águas, Júlio, quando a pessoa, todos alunos do curso em Milagres e de qualquer outra linha que ensine a pura não dualidade, eles necessariamente chegam nesse ponto e precisam transpassar, como você fez, como outros também já fizeram, para passar do nível intelectual da compreensão para isso ser trazido para a realidade da mente, para isso se tornar algo do nosso ser, da nossa vivência. Então, a compreensão disso e a aceitação, a decisão pela aceitação de que isso é verdadeiro, é esse degrau que permite essa virada de chave, porque todos vêm ao curso ou qualquer outra espiritualidade não dualista, porque estavam com a mentalidade equivocada. Então, é isso que permite
que a jornada da correção de fato inicia ali, e é a partir dali que nós somos convocados a sermos trabalhadores em milagres e não mais usando da espiritualidade para confirmar um ser separado de Deus, usando da espiritualidade, agora do Espírito Santo, para a própria correção, aceitando a expiação para si mesmo. Então, é fundamental essa compreensão, a compreensão do conteúdo do que foi trazido aqui, dessa experiência. Porque eu me lembro, Ingrid, que eu lia algumas partes do livro, e eu sentia que Jesus estava falando assim, sobre o compartilhar, porque eu preciso ensinar e aprender para mim mesmo, né? E eu via que eu ia ter que sair daquele buraco, em algum momento eu ia ter que sair daquele, sabe? Porque realmente faz tempo que eu conheci o curso, né? Faz mais de 3 anos, assim. Mas eu ficava sempre naquele lugarzinho, assim, só de ouvinte, por exemplo, de ficar ali. Foi importante, mas eu sabia que eu lia partes, assim, que eu via que ele estava falando sobre esse ensinar para aprender, sabe? E eu ficava assim, nossa, um dia eu vou ter que decidir isso, mas assim, era uma sensação de incapacidade tão grande que eu sentia. Quando eu participei de um outro grupo, eu sentia tanto medo de abrir aquele microfone para falar, eu falava assim, uma vez por mês, eu acho que eu falava no outro grupo que eu participava, porque parecia que tinha alguém segurando meu pescoço, assim, que eu não podia falar, sabe? E aí, quando eu realmente entendi isso que ele está falando, nega que qualquer coisa que não venha de Deus tem a capacidade de afetar-te, aí eu consegui realmente dar esse passo da fé, sabe, de falar para ensinar para mim mesmo que eu não sou isso que aparentemente está sendo demonstrado aqui nesse corpo, nessas sensações. Então, esse crer para ver que Jesus traz, né? E percebam que o ponto alto aqui é a decisão por não esconder nada, que não esconder de si mesmo que aquilo que não venha de Deus possa se afetar. Claro que outras pessoas têm outro tipo de experiência física, porque não seria lógico que todas as pessoas do mundo teriam que passar pela mesma experiência do microfone, mas cada um sabe ou é dirigido de modo a compreender aonde está o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto, aquilo que ele precisa superar. Então, não é a forma explícita, pode mudar de um para o outro, mas o que está trazendo aqui de conteúdo por detrás dessa decisão de ver que aquilo que eu estou resistente a aceitar, e pode ser da maneira mais mais estranha que seja, não necessariamente de um microfone. É aí que está a oportunidade de eu ver que nada que venha de Deus pode me afetar, e eu estou dando poder a essa coisa. Então, essa é a mensagem. Esse é o ponto que precisa ficar, e é isso que todos os estudantes que passam além do intelecto, compreendem e são felizes em poder usar. Estão felizes porque agora têm um meio de olhar de cima do campo de batalhas, de volta para o teatrinho daqui, de volta para as situações daqui. E sendo que nem é o teatrinho, as situações aqui, que é o tesouro, é a volta da nossa consciência, a nossa mente, para que de lá possamos voltar para a única mente de Deus, a única realidade. Obrigada. Obrigada, Júlia. Ingrid. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Sumara. E essa prática que a Júlia... Ixi, Júlia, esqueci também. Essa prática da Júlia seria o instante santo constantemente, né? O relembrar que não houve separação e da perfeição, né? Isto, não negando o que está sentindo, mas olhando de volta a partir da mentalidade de que o que Deus não houve separação. Então, não usando aquilo que aparentemente está acontecendo para encobrir, mas sim para ver que dentro de si, se está me afetando, é porque ainda tem uma crença de que eu acredito que a separação de Deus aconteceu sim. Então, é esse pensamento que eu dou para a correção, e não o fato daquilo que está me afetando.
Obrigada, Sumara. E seguindo aqui no segundo parágrafo, a verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Então, de fato, dentro do equívoco, a nossa mentalidade, ela está tão fracionada que ela não lembra da totalidade, que ela precisa de proteção, mas de uma proteção eficaz, de uma proteção que, de fato, lhe dê segurança dela escolher de novo como tesouro a sua realidade em Deus. E a verdadeira negação, ela abre caminho para isso, ela permite isso. Sem essa proteção, nós nos amedrontaríamos demais diante do que está na nossa frente para aceitarmos a expiação, para aceitarmos tomar essa decisão de voltar à nossa consciência, porque a crença de separação nos diz que nós afrontamos a Deus e esse medo de Deus está lá enquanto essa crença existir. Então, nós precisamos, enquanto consciência individual separada de Deus, precisamos dessa proteção, dessa verdadeira negação. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse é outro ponto que, para quem está amedrontado, parece que é algo que deva ser engolido à força. Para quem está na mentalidade que escolheu voltar de novo o seu tesouro para a realidade, essa é uma boa nova. Isso é uma mensagem de redenção, que nós podemos negar qualquer crença que o erro possa nos ferir. Nós não negamos o mundo, nós não negamos o sofrimento no mundo, não negamos que o ser separado está sofrendo. Aquela imagem projetada, ela tem sentimentos de medo, sentimentos de dor, sentimentos de ódio, de raiva, mas nós negamos de que isso seja o nosso ser, a nossa realidade. Negamos que isso pode afetar quem nós de fato somos em Deus. Percebam aqui o quanto Jesus está ensinando ao tomador de decisão e não ao ser da consciência individual, porque esse ser da consciência individual, esse ser que parece identificado dentro de um corpo, ele é apenas uma projeção, ele sequer é real. Então, por isso que nós podemos e devemos, como Jesus diz, podes e deves negar que qualquer crença em que o erro possa ferir-te, o erro não pode ferir-nos. Se nós estamos sendo feridos, é porque nós colocamos o nosso tesouro equivocadamente com o poder de nos afetar naquilo que estamos vendo lá fora e não na nossa realidade da mente. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. O ego poderia rapidamente dizer, tu está negando então o mundo. Não estamos encobrindo as coisas do mundo, não estamos dizendo que dentro do mundo dual não exista sofrimento, não existe ataque, não existe defesa, não existe dor. Mas estamos dando um passo além, permitindo que isso seja corrigido a partir de onde foi feito. E foi feito a partir da projeção da própria mente. Então, estamos permitindo essa correção. A certeza da tua mente depende dele. Então, a certeza do nosso pensamento, da nossa mente, depende dessa negação e dessa correção. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. Então, vejo aqui, negar o erro é uma forte defesa da verdade. A verdade usa isso agora no nosso sonho, negar o poder do erro, isso é uma defesa da verdade. Mas a negação da verdade, negar que nós somos como Deus nos criou e acreditar que somos uma individualidade aqui, isso resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. Então, a negação da verdade foi a crença de separação de Deus. Negamos
que o que Deus cria igual a si continua sendo igual a si. Achamos que alteramos a criação de Deus. Então, isso negou a verdade. Uma vez negando a verdade, o próximo passo é a projeção do ego, que é o impulso de criação do céu usado equivocadamente pelo ego, usado para o ego se perpetuar em forma de projeção, e a projeção faz as consciências individuais aqui e nos oferece isso para ser a nossa identidade, para nós nos confundirmos como isso sendo o nosso ser, e prova que isso é o nosso ser, entre aspas, pelo ego, através dos sentimentos de sentir-se atacado, de sentir-se em dor. Então, vejam a reversão disso. A serviço da mente certa, a negação do erro libertamente restabelece a liberdade da vontade. A vontade nos foi dada por Deus na nossa criação. Nós podemos usar de forma equivocada a vontade para projetar o mundo, como de fato aparentemente aconteceu. Mas agora, a serviço da mente certa, a serviço dos milagres da correção, a negação do erro, a expiação como defesa, ela libertamente e restabelece a liberdade dessa vontade que estava aprisionada pelo ego, estava aprisionada para ser perceptora ao invés de criadora, ao invés de ter conhecimento, perceber, ao invés de estender, projetar. Então, essa é um outro benefício da negação de que algo que não venha de Deus possa nos afetar. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Então, quando a vontade é realmente livre, ela não pode projetar para fora dor, sofrimento, o mundo dual, porque ela só pode realmente estender a verdade, porque ela está alinhada com a verdade. A vontade, quando é livre, ela é una com a verdade. Ela não teme mais a retaliação da verdade, porque ela não acredita no fictício, na fantasia, no equívoco. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Então, nós, como tomadores de decisão, aqui a palavra-chave é decisão. Nós podemos, de fato, defender a verdade através da negação daquilo que não vem de Deus possa nos ferir, assim como também podemos nos voltar para o erro. Nós podemos, sim, decidir permanecer no erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. E isso aqui que Jesus vai trazer aqui em diante, então, é um ponto crucial para o verdadeiro entendimento do curso de Jesus, desse curso aqui, o 100. Quem não compreendeu ainda o que Jesus vai trazer aqui, fica perdido em emaranhados intelectuais, fica perdido em sentimentos, sem achar uma saída ou sem conseguir uma lucidez, uma clareza, sem conseguir elevar-se como tomador de decisões acima do campo de batalhas. Fica preso dentro do campo de batalhas quem não compreender esse ponto que Jesus diz aqui, e eu até vou repetir aqui, que os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Então, a meta, para que isso serve? Este é o ponto-chave. Todas as coisas que nos acontecem, seja um tumulto, como aparentemente houve dias atrás, aqui mesmo, no conjunto aqui dos nossos estudos, seja em qualquer situação individual ou coletiva, seja eu, por exemplo, que sou aqui do Sul, vejo as regiões que, se alguém acessou notícias, aparentemente está um caos aqui. Então, vendo isso, a real
a real pergunta é: para que isso serve? E aqui só existem também duas escolhas, e por isso que é fácil, tendo uma meta firmemente estabelecida, permitir que os meios não sejam dados. Ou isso serve para reforçar a crença que eu me separei de Deus, que eu não sou mais o filho como Deus me criou, que eu sou uma consciência individual, eu sou esse ser separado aqui, eu sou esse ser físico aqui, ou um ser psicológico, ou um ser entre vidas, mas ainda um ser separado de Deus. Ou então isso serve para dizer que enganei-me quando pensei separação de Deus. Apenas sonhei com uma possibilidade impossível, porque o que Deus criou uno assim não pode ser alterado, não pode ser mudado. Então, todas as coisas aqui servem a um desses dois únicos propósitos. E uma vez tendo esse aferidor, esses dois propósitos firmemente estabelecidos como na nossa mente, nós podemos a qualquer instante, diante de qualquer situação, escolher para que queremos que isso sirva, e o meio que isso chegará será automático. Se escolhermos ainda pela separação, os meios da separação virão automaticamente por si só. Assim como se escolhermos pela unicidade de Deus, pelo nosso, e isso mostrando o nosso próprio equívoco por pensar a separação, os meios de trazer isso também chegará automaticamente a nós, isso através da mentalidade milagrosa, porque nós também só temos aqui dentro do sonho, aparentemente, ainda não é céu, porque é sonho, mas dentro do sonho é como se tivéssemos duas mentalidades, a que acredita no mundo e a que corrige o pensamento de que existe um mundo fora de Deus, que é a mentalidade do Espírito Santo. Então, ego ou Espírito Santo, ou também chamamos de mente errada, mente certa. Então, o propósito é da mente errada ou da mente certa, e é isso que nós, trabalhadores de milagres, estamos sendo conclamados por Jesus a aceitarmos e agirmos dentro disso. Quando Jesus, lá na primeira frase, disse que nós podemos fazer qualquer coisa que ele pedir, ele está apenas nos pedindo para essa tomada de decisão da mente certa. Essa tomada de decisão que, diante de qualquer coisa que esteja vindo a nós, seja usado para esse propósito. Os meios, como esse propósito virá, isso já não cabe mais a nós, isso é da instância da mentalidade a qual nós escolhemos. Virá automaticamente por essa mentalidade. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. Então, esse é outro ponto. Há pouco nós falamos qual tesouro que nós queremos defender. Então, para que isso serve, é o mesmo que dizer qual é o tesouro que eu valorizo na minha mente. O tesouro da separação ou o tesouro da correção da minha mente que sonha com a separação. Então, essa questão de para que serve, nós precisamos sim definir qual é o nosso tesouro, e não há como ser um estudante de Jesus sem escolher o mesmo tesouro que ele escolheu. Jesus escolheu pela mentalidade do Espírito Santo e somente pela mentalidade do Espírito Santo. Ele largou totalmente a outra mentalidade e ele está dizendo que nós podemos fazer a mesma coisa. Nós também podemos escolher somente pela mentalidade do Espírito Santo e este sendo nosso tesouro, nós vamos defender isso automaticamente. E a defesa desse tesouro é justamente negar que qualquer coisa que não venha de Deus pode nos afetar. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu valorizas? Então, qual é o meu tesouro? E na medida que eu valorizo ainda um tesouro mal colocado,
eu darei brechas para esse tesouro ser real para mim. Mas à medida que dou-me conta de um equívoco, que estava equivocada, que estava valorizando um tesouro que não tinha nada a me oferecer, e, portanto, não pode ter vindo de Deus, e aceito a correção, aceito o tesouro oferecido pelos pensamentos do Espírito Santo à minha pessoa, nesse sentido estarei, então, realmente valorizando um tesouro real, um tesouro que trará de volta a consciência do céu. Tal é o poder desse tesouro, da mentalidade certa, coisa que nenhum tesouro do mundo inteiro dual aqui pode oferecer. Nada no mundo pode oferecer de volta a consciência do céu e, no entanto, valorizar esse tesouro da mentalidade da correção tem esse poder. Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Então, uma vez estabelecida a meta, que a meta da mente é somente para a correção do equívoco, da ideia de que alterei aquilo que Deus criou igual. Então, estabelecendo essa meta de que estou oferecendo de volta para a unicidade do céu o meu tesouro, não será difícil vir a inspiração de também testemunhar isso. Isso significa, então, esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. Os meios nós podemos usar o próprio sofrimento e dor aqui para reforçar a crença da separação de Deus, ou permitir que os milagres venham a abraçar o mundo todo. E esses meios, nós podemos economizar tempo em permitir que os milagres cubram o mundo todo, se nós não protelarmos, se nós não deixarmos de tomar essa decisão diante de cada ação ao qual nós somos convidados a colocarmos o nosso pensamento, que nós somos convidados a tomarmos a decisão de o que eu quero ver que resulte disso. O enfoque corretivo vai encurtá-lo incomensuravelmente. Então, o enfoque corretivo, a mentalidade do Espírito Santo, vai encurtar imensamente a necessidade de vivenciarmos testemunhos de dor, porque aquilo que nós vimos e foi trazido para a correção, aquilo é desfeito por toda a eternidade dentro do tempo quase sem fim, da perpetuação do tempo. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. Tudo que nós fizemos a partir da crença de separação de Deus pode e fatalmente irá nos atingir a nós mesmos em um ou outro momento. Então, pode aguardar um pouco aquilo que aparentemente vejo lá fora, mas tudo se volta, tudo tem dois gumes. O que fere lá fora, fere a mim também. Já a expiação, isso é na projeção do ego, acreditando na separação. Já na expiação, quando ele diz que não foi feito por ti, ele está dizendo pela mentalidade separada, não foi feita pela mentalidade do ego para nos salvar da crença de que temos que fugir de Deus. Então, a defesa do Espírito Santo, que é a expiação, ela só tem um gume, ela só age a partir da defesa, mas ela jamais ataca por outro lado, ela nunca irá nos revidar ou nos ferir traiçoeiramente, como todas as defesas do ego o fazem. Então, justamente
por ela não ter sido feita pela nossa mentalidade equivocada, e sim pela correção da mente unificada a Deus, de ter só um único propósito, ela também só tem um fim, e esse fim é usado para a salvação e não para o ataque. A Marília levantou a mão, por favor. Oi, Ingrid. Oi. Eu só queria ver se esse raciocínio aqui está coerente e se faz sentido. Se foi exatamente isso que eu entendi. Essa parte aqui que ele fala sobre parece ter duas escolhas, né? Quando ele diz assim, onde está o teu tesouro, aí está o que você valoriza. E ele está falando desses dois sistemas de pensamento, né? Para onde que essa mente está focando? Ela está focando na separação, e aí ela vai ver tudo dual, tudo separado, né? E ela vai se imaginar separados, em sofrimento e lidando com coisas. Ou ela foca na existência. E aí ele termina esse parágrafo 3, né? É isso que eu queria ver com você, que esses meios que ele fala dessa disposição e que vai economizar tempo, não, é caso eu use isso para esconder, né? Eu esconda, eu escolha pela separação e fico escondendo. Então, eu estou dizendo aonde eu estou colocando o meu valor, e aí eu vou protelar, né? Porque essa consciência, ela vai, uma hora, ter que dar esse passo, mas ela está escolhendo agora a não dar espaço. Então, ou ela vai escolher pela separação e ela vai protelar, ela não vai economizar tempo, ela, inclusive, vai usar o próprio Um Curso em Milagres para encobrir, porque ela não quer olhar, e isso é a nível de consciência, né? Parece que está acontecendo aqui para mim, mas não é. Ou ela vai fazer exatamente isso, ela vai escolher de forma devida, né? Ela vai escolher pela verdade, e aí ela vai descansar nisso, e não vai temer em olhar para isso, como a Júlia trouxe a explicação lá em cima. Ela não vai temer olhar para isso, porque ela está usando a própria expiação como, né, como defesa. Ela aceitou primeiro a verdade, ela se coloca dentro disso, então ela vai... É nisso, né, que está contando aqui, que está falando sobre essa economizar, ou se eu vou protelar esse tempo. É essa forma de decisão, se eu estou escolhendo pela verdade, não eu, aqui Marília, né, mas esse observador, que é esse tomador de decisão. Seria isso? Faz sentido isso, Ingrid? Isso, e essa protelação, ela tem uma forma física de se manifestar no mundo, se repetindo através da mesma coisa que não foi perdoada nesse instante, se voltando de novo, aparentemente indo embora e ressurgindo de novo, e nós levando vidas e vidas e vidas, revivendo a única decisão que podemos tomar agora. Então, isso encurta aparentemente o nosso tempo de sonho. Sim. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Marília. E seguindo, então, aqui no 4.3, no 4.2, o princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. E o princípio era amor, e a expiação é um ato de amor. Então, o princípio da expiação, a lei que rege a expiação, é o próprio amor de Deus, que é eterno, imutável, que é intocável por qualquer ilusão, porque é a única realidade, nada real fora disso existe. Então, e o Deus, sendo unicidade, ele é amor, então esse princípio era a expiação. Só que depois da ideia de separação, depois de adormecer-se, como falou na aula passada, da mente pensar separação e cair num sono, aí foi necessário atos da expiação. Então, hoje, o que nós falamos aqui é um ato, é uma decisão. No céu, na realidade, não há decisões porque não há escolhas, mas na nossa mentalidade sonhadora daqui, aparentemente,
nós temos essa decisão, dentro do sonho, nós com certeza precisamos tomar essa decisão. Então, ela, não que a decisão seja real do céu, ela ainda é uma ilusão, mas enquanto a mentalidade está aprisionada no sonho, ela precisa desse ato. Por isso que ele diz que a expiação, a expiação é um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em tempo e espaço não existia. Então, antes da separação, não tinha um mundo como os órgãos sensórios nos tentam dizer que é um reino real. Então, não havia decisões, não havia escolhas. Aqui, dentro do espaço e do tempo, obviamente que atos são necessários. Já que atos são necessários, escolhas, decisões são necessárias, nos é oferecido a escolha pela expiação. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, só depois da mentalidade se separar é que um pensamento de amor tomou a forma de um ato de planejar uma expiação e um retorno. O Espírito Santo como um guia, como alguém que vai nos conduzir de volta. Isso tudo ainda é ilusão, mas necessário ainda enquanto dentro do sonho, e só feito a partir de dentro do sonho, mas vindo de fora do sonho, vindo da mentalidade do amor, vindo do princípio da expiação. Então, se faz necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. Então, já que a mentalidade pensou separação, agora foi necessário defender a verdade de uma maneira tão esplêndida que não atacaria o ser dentro da irrealidade, dentro do sonho, mas que ao mesmo tempo conduzisse para fora do sonho. E isso só a expiação consegue. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. Então, o fato de o ato da expiação negar que qualquer coisa que não venha de Deus pode nos ferir, isso não pode ser usado duplamente para atacar nem a nós, nem ao irmão. Ela só pode nos defender, ela só pode nos proteger, não é defender, proteger de nossos autoequívocos. Ela não pode nos atacar. Por isso que ela é diferente de todas as defesas do ego, que são formadas em cima do ataque. O ego não conhece defesa sem ataque, não conhece ataque sem defesa. Ele apenas põe graduações de peso diferentes no ataque e na defesa, mas ele não tem um instrumento que é usado só para um propósito. Sempre, todos os instrumentos do ego são usados tanto para ferir quanto para se defender. Já a expiação, ela só age em favor da defesa da nossa realidade como Cristo, em favor da defesa de quem nós somos. Mas isso não ataca o ato de nós pensarmos ou decidirmos pensar que estamos fora do reino de Deus, de nós decidirmos permanecer sonhando aqui. E isso nós somos livres para escolher, só não somos livres para escolher o efeito da nossa escolha. Seguindo aqui, então, na última frase no 4.8, a expiação torna-se, então, assim, a única defesa, que não é uma espada de 2 gumes, só pode curar. A expiação sempre vai somente curar. Ela nunca vai reforçar aquilo que ela está curando, o erro daquilo que ela está curando. O ego, aparentemente, traz melhorias, traz bem-estares, traz autoconceitos mais inflados, traz consciências de ser que aparentemente devem ser defendidos e são bons, mas que ferem o Cristo, o ser que nós somos. Já a expiação,
ela só pode curar a nossa mente dos nossos equívocos, mas nunca atacará o poder que nós temos de nos enganar se nós quisermos. Então, a expiação não ataca e ela não precisa, justamente por isso, ela não precisa de defesas e por isso que ela realmente, de fato, pode ser usada e é usada para a cura. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença e, em última instância, para tornar o aprendizado completo. Então, a expiação é um ato somente aqui dentro do sonho. Uma vez voltada a nossa consciência somente à realidade do Cristo que nós somos, desaparece essa função, desaparece essa ilusão de que existe um Espírito Santo aqui agindo, tendo atos que dentro do sonho parecem ser assim, mas é a forma como a defesa do nosso ser age para colocar, como ele diz, limites à nossa própria crença, para que nós possamos voltar a aceitarmos de novo a nossa realidade, limitar aquilo que pelo ego parece ilimitado. Então, a expiação é um limite para isso. Nós podemos, a qualquer instante, voltar para a defesa da expiação. Então, não estamos limitados pelo ego, porque se nós não tivéssemos a expiação, nós estaríamos eternamente condenados a repetirmos o pensamento do ego eternamente, porque nós o fizemos, e nós o fizemos por acreditar nele. Então, não podemos desacreditar sem essa correção da mente, sem a expiação. A expiação é a lição final. Então, o que é o aprendizado? O aprendizado é a expiação. O aprendizado é saber que nós nos enganamos quando pensamos separação de Deus, que isso de fato nunca aconteceu, portanto não tem um ser separado, cercado por bilhões de outros seres dentro de um reino que não seja o céu. Isso é um sonho imaginário e apenas a consciência individual está presa dentro dele, e por estar presa, ela precisa ser libertada para novamente estar ciente da totalidade do céu. E isso a expiação traz. Isso o Espírito Santo, o caminho pela expiação, traz à nossa consciência. Que, aliás, até a consciência individual também é uma ilusão. Só existe a consciência de Deus sabendo ser uno com Cristo, a consciência da totalidade da criação de Deus. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. Então, o aprendizado é temporário, o mundo daqui, que são nossas salas de aulas, tudo isso é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Aceitando a expiação, não precisa mais capacidade de aprender. Por ora, o Espírito Santo vem através da nossa capacidade de aprender para nos ensinar a expiação. Aceitando a expiação, não há mais aprendizagem, não há mais necessidade do Espírito Santo parecer ser um professor. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Criativos, nós já falamos várias vezes que se referem àqueles que criam igual e em semelhança a Deus, estendem ao próprio Deus. Esses, então, não têm nada a aprender, porque eles já estão na consciência, na totalidade. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação, mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita e a perfeição não é uma questão de grau. Então, aqui no sonho nós podemos aprender e, de fato, elevar a nossa capacidade de compreensão da mentalidade certa a cada vez a um nível mais alto. Porque aqui dentro do sonho há graduações. E isso nos deixará no topo
diante da porta do céu, diante da criação, mas a própria criação em si, ela é a perfeição. Então, a própria criação, ela não tem questão de graus. A consciência individual aqui, ela tem questões de graus, enquanto ela é uma aprendiz. Mas uma vez aprendido, ela volta a saber da criação, e aí não é mais uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Então, enquanto a mente se achar dual, existe ela e mais algo fora dela, então ela vai ver graduações, e aí o próprio aprendizado é significativo e necessário para ela escapar dessa autoarmadilha que ela mesma se colocou. Esse aprisionamento que a própria mente fez a si mesmo, que não é um aprisionamento real, mas que o poder de decisão dela por conseguir ver isso, tornou real para ela, porque de outra forma ela não poderia ver um reino fora do reino de Deus. Então ela precisou ver separação para imaginar um reino fora de Deus. Então, desse aprisionamento ela precisa ser libertada, e é uma decisão, essa libertação é uma decisão que precisamos tomar, e essa decisão, ela é aprendida a ser tomada. Por isso que dentro da aprendizagem, parece que há graduações até que finalmente a lição final é aprendida, que é a expiação. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio para ao seguinte, de um nível para o outro. Na evolução, dentro do sonho, parece que a nossa mentalidade ela vai ficando cada vez mais elevada e mais abstrata, largando cada vez mais a pequenez. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para a frente. Então, seguindo dentro do roteiro ainda do equívoco aqui, nós vamos corrigindo aquilo que vamos deixando para trás. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. Então, na verdade, à medida que nós avançamos, que vamos elevando a nossa mente, nós, na verdade, estamos retornando à consciência do Cristo e não seguindo em frente. Então, mas aparentemente, enquanto estamos dentro desse processo, ele parece que estamos seguindo para frente e nos elevando. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Então, a expiação, ela olha de volta para aquilo que aparentemente nos feriu, o que nós acreditamos, e ela desfaz isso por ver verdadeiramente. E isso liberta esse passado, o propósito daquilo é desfeito diante da luz, porque o propósito era visto na escuridão e para perpetuar a escuridão. Quando isso é trazido à luz, vê-se que diante da luz não há escuridão. E assim o passado é desfeito na medida em que seguimos aqui, em que aparentemente a experiência é de que seguimos avançando. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o retorno. O ego adora nos fazer refazer os passos o tempo todo num círculo vicioso de buscar uma salvação para nossas questões dentro do ego mesmo, para a questão de não estarmos na paz dentro de soluções daquilo que o ego apresenta. Aqui nós somos convidados e incentivados a aceitarmos a expiação, o perdão, porque esse desfazer torna desnecessário nós ficarmos dentro desse círculo vicioso do ego. Isso faz com que nós avancemos para o nosso retorno, para retornar à consciência do Cristo que nós somos. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como milagre ao qual serve, não o abole.
Então, a expiação não desfaz o tempo, assim como o milagre também não desfaz o tempo, mas colapsam certos intervalos de tempo que iriam acontecer dentro do ego e que não precisam mais acontecer. E assim, nós, entregando para a expiação a nossa mentalidade, que aparentemente sentiu-se ferido, com vontade de atacar, e nós levando a expiação, nós despertamos no instante seguinte, dentro da expiação, muito à frente do que aparentemente teria acontecido dentro do roteiro do ego, porque a nossa mentalidade já está na paz novamente. E assim nós escapamos do círculo vicioso do ego. Nós nos elevamos acima do campo de batalhas. E a paz não está dentro do mundo, ela está na mente acima. Então é dessa forma que a expiação, tanto quanto os milagres também, colapsam intervalos de tempo, onde não é mais necessário repetir a mesma lição para ter o efeito do seu desfazer, porque o desfazer veio nesse instante da aceitação da expiação para isso que aparentemente a nossa crença tinha apontado. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo. Então, enquanto houver um único equívoco para ser corrigido, o tempo vai continuar parecendo que existe, o mundo vai continuar parecendo que existe, justamente para podermos corrigir esse equívoco. Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo, mas toda expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. Então, a expiação, aparentemente, ela tem fases, aqui consciências individuais vão aceitando ela, então são contribuições individuais, até que a última parte, o último fracionamento da mente aceitar a verdade de volta, de que a realidade nunca foi alterada, aí sim a expiação terá sido completamente realizada e voltará a ser apenas o princípio do amor e não mais um ato de expiação. Então, a expiação situa-se nesse fim. Esse é o fim da crença de tempo e de espaço e de separação de Deus. É lá que se encontra a expiação, mas dentro ainda do sonho, até esse último pensamento voltar, então, dentro disso, a expiação, como ele diz aqui, aparentemente, ela está, como ele diz aqui, em várias fases, elas vão prosseguir no tempo. Então, mentalidades vão despertando dentro do tempo. Quando ela desperta, ela já está fora do espaço e do tempo, ela se une a esse ponto fora do tempo e do espaço, onde a expiação foi realizada, e lá ela faz parte do todo, até que o último pensamento separador também o faça, e a ideia de mundo desapareça totalmente na mentalidade do Cristo. Desapareça o efeito, porque tudo, na verdade, desapareceu no mesmo instante. Algumas vezes a gente fala simbolicamente para ficar mais claro a nossa mente. A expiação é um compromisso total. Então, a expiação não tem meio termo, não tem um pouquinho de ego, um pouquinho de Espírito Santo. E isso me bateu muito forte nessa semana, de não poder seguir a dois senhores. Não é possível conciliar um pouquinho de ego para trazer um bem-estar a ele e, ao mesmo tempo, servir ao Espírito Santo, porque a expiação é total. Ela só existe se o comprometimento for total com o Espírito Santo. E isso é no instante santo. Isso não significa que vão me condenar
por estar numa sala de aulas e ainda vou cometer equívocos, mas vou olhar de volta para isso dentro de mim e aceitar novamente, em cima de cada um, a expiação como um compromisso total. Isso é servir somente a um Senhor, e isso é uma decisão. E é essa decisão que Jesus tomou e que ele pede que cada um de nós tome. Jesus não pede que fisicamente tenhamos que viver como ele, nem passar pelo sacrifício que ele passou, porque isso tudo é desnecessário. Mas essa decisão pela expiação como um compromisso total, esta é a única forma de reverter o equívoco, de reverter na nossa mente o equívoco de acreditarmos que somos diferentes do que Deus nos criou. O equívoco que nos afasta da consciência do Cristo, que é a nossa única realidade, e que nos leva a nós nos identificarmos dentro de uma consciência individual, física e psicológica, que todos sabem o preço que nós pagamos para obtermos esse, entre aspas, tesouro de ser uma individualidade. A dor e o sofrimento que pagamos para aparentemente ser isso. Então, esse compromisso da expiação é isso que retorna a nossa mente para a consciência da paz. Não há paz dentro de um reino que foi feito em oposição a Deus, em oposição à paz. Então, buscar a paz no mundo, não levando como efeito de escolhermos a paz na mente, podemos até ter atos de paz no mundo, mas como efeito? Porque se buscarmos a paz no mundo sem a correção da mente primeiro, e tendo a paz do mundo como nosso tesouro, estamos decretando essa separação, a realidade de que, de fato, existe algo que precisa ser corrigido, que, na verdade, não precisa, porque não é real. Então, o poder da expiação, a expiação como defesa, que é o que Jesus está nos ensinando, que ele usou, e que se nós não usarmos isso também, nós não estaremos fazendo o curso de Jesus. Podemos até nos encantar com o seu curso, tirar algumas passagens individuais e nos sentir melhores dentro dela, mas não fazer um uso curativo, de correção, como ele diz aqui, não permitindo que ele tenha todo o alcance para o qual ele foi cuidadosamente planejado. O curso, ele foi cuidadosamente planejado para nos ensinar a voltarmos a decidir pelo nosso ser, pela nossa realidade. E dentro dessa decisão, os milagres encobrirão aquilo que ficou para trás dentro do sonho. Os milagres cuidarão disso. Não é mais da nossa alçada, da nossa preocupação de termos que resolver essas questões. Nós simplesmente damos um passo ao lado e permitimos que os milagres abracem a isso, trazendo a sua luz, porque todas as questões do mundo, absolutamente todas, são apenas escuridão, ausência de luz. E os milagres trazem luz, e assim eles corrigem isso. Ainda, seguindo então no 2, no 7, onde a expiação é um compromisso total, ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É pensar que eu tenho que abrir mão de algum tesouro aqui no mundo, ou se eu me comprometer totalmente com o Espírito Santo, que isso leva a um sacrifício. Ainda posso ter esse medo, esse resquício de medo. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. Então, é difícil atacar que, se a nossa mentalidade despertar para o Cristo, nós estaremos atacando aqueles que aparentemente ainda não escolheram o Cristo, que ficarão para trás se nós não formos esse corpo físico que está ao lado deles. Então, é difícil de acreditar que, se nós despertarmos ou aceitarmos a expiação, nós não vamos deixar alguém a que, entre aspas, amamos,
dentro do mundo, ficar para trás. Essa ideia de sacrifício, porque nada nem ninguém que aparentemente está no mundo é a sua realidade. A sua realidade de quem aparentemente está no nosso lado está no céu, aguardando pelo nosso reconhecimento que ele é o Cristo e não que ele é esse ser aqui. Ele pode ainda não estar com a mente disposta a aceitar isso, porque ele ainda está muito identificado no medo, mas nós já podemos ver isso, e isso não obstrui a nossa consciência de ver o Cristo nele, e isso sim facilitará para que também ele possa ver isso mais fácil. A nossa decisão, então, facilitará para ele também. Então, a ideia, como ele diz aqui, essa associação de perdermos algo, se decidirmos somente pela expiação, isso também é algo que deve ser desfeito, porque ainda é uma decisão pela separação. Seguindo no 7,4, é isso que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Então, a frase bíblica, quem são os mansos? Aqueles que usam a expiação, e a expiação não ataca a nada. Ela simplesmente, ela é uma defesa da verdade, e aceitando a expiação, nós estamos sendo verdadeiramente os salvadores do mundo, e por isso que herdaremos a terra, no sentido de a terra será levada ao céu. Aquilo que é escuridão desaparecerá, e aquilo que é a semelhança de Deus será levada à condição de céu novamente. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Então, essa mansidão de não ter defesas, de não usar para o ataque a defesa da expiação, isso é uma força que transcende o mundo. Isso é uma força que permite que os milagres, em sua força, substituam aquilo que o ego havia feito. Uma defesa que não funciona, uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Todas as defesas do ego podem voltar-se para quem as está usando. Então, ela é fraca, ela não é forte. Somente a defesa da expiação é forte, porque ela nunca vai se voltar contra o nosso ser. A defesa do ego, que defende um ser para nós, defende uma consciência individual e uma consciência individual física e psicológica, ela também nos ataca, ela também nos traz o envelhecimento, morte, dor, sofrimento. Então, ela intrinsecamente é fraca, porque assim como aparentemente ela nos dá um tesouro, ela nos fere através desse próprio tesouro. Essa possibilidade não pode... Então, uma defesa que tem dois gumes, que vai em duas direções, ela é fraca, porque ela pode usar contra nós. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. Então, dentro do mundo aqui, onde nossa consciência acredita estar, e nós temos que partir de onde pensamos estar, a única forma de usar como defesa, e apenas como defesa da verdade o nosso pensamento, permitindo que os milagres venham em substituição àquele pensamento separador que o ego nos deu, aquele raciocínio do ego, aquela ruminação do pensamento dual, do ego, de que algo deva, mesmo que pareça espiritualizado, mesmo que pareça com boas intenções, mas se eu ainda acho que algo aqui é real e precisa ser corrigido, isso vai acabar voltando-se para mim. Ao invés disso, eu posso reconhecer que eu tenho um pensamento, que eu vejo uma falta lá fora, onde uma correção é bem-vinda, e eu permito, dando um passo ao lado, aceitando a expiação, eu permito que os milagres venham a preencher aquele vazio, aquela escuridão que eu detectei, sim.
Então, nós nos tornando professores de milagres, nós permitimos, então, que estes venham a controlar tudo aquilo que aparentemente uma defesa com 2 gumes estava nos ferindo. A nossa mentalidade fica invulnerável para o ataque do ego. Lembrando que corpos podem ser, de fato, atacados, mas a nossa mentalidade, que ela ainda é espírito, ela não é um instrumento de comunicação, o nosso ser não é isso, a nossa mente se torna invulnerável. Então, sendo invulnerável, nada pode ferir o nosso ser. Mesmo, e Jesus demonstrou isso, permitindo que o instrumento de comunicação dele fosse aparentemente morto, mas não era o ser ele que estava sendo atacado, porque a mente dele estava invulnerável, e ele está nos dizendo claramente que o que ele fez, nós também podemos fazer. Não necessariamente trilhando os mesmos passos físicos, mas os mesmos passos mentais, a mesma mentalidade, a mesma conduta de pensamento, ele está nos pedindo para que nós os façamos. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção, e na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Então, olha, então, essa interligação. À medida que nós permitimos que a nossa mente aceite a expiação, essa aceitação está protegendo todas as mentalidades do seu próprio equívoco. Então, essa é uma defesa que não pode ferir, somente pode nos proteger dos auto-enganos, enquanto a correção ainda... Então, isso Jesus nos trouxe como a expiação, como defesa, e na continuação nós vamos ver o altar de Deus. Nós já tivemos algumas interações, mas estamos aqui no horário também. Se alguém sentir ainda de trazer uma contribuição, é só abrir o microfone ou clicar na mão. E não havendo, então, nenhuma chamada, eu tenho isso, a própria conclusão de Jesus, o próprio estudo de Jesus é a conclusão do estudo, por isso que eu vou encerrar aqui, para que permaneçamos nessa decisão que nós, junto ao Espírito Santo, tomamos, porque ninguém estaria aqui se ele não tivesse já decidido por isso, por mais que o ego botasse dúvidas nessa decisão. Mas alguma coisa nele fez ele decidir, por isso que ele está aqui e por isso que está ouvindo. Então, eu encerro aqui permanecendo nessa mentalidade. E até o próximo estudo, vou encerrando aqui a gravação e agradecendo a Jesus por todas essas dádivas de liberação.